Deus fiel, é uma boa música para você se lembrar durante a semana. Sim ou não? Sim. Estão preparados? Então vamos à palavra. Diga comigo, Senhor Jesus, o meu coração está preparado, a minha mente receptiva para receber a palavra viva, eficaz, invencível, poderosa, palavra de Deus, e a minha vida nunca mais será a mesma. Diga à pessoa que está ao seu lado, sabia? A minha vida nunca mais será a mesma. Diga para o outro lado, e a sua também. Oh, aleluia. Você crê nisso? Eu também. Nós estamos a falar sobre fé e eu quero fazer assim aqui a título de repasso, só preparar o terreno, ok? Para semear a semente desta manhã. Sim? Desliga o telemóvel ou ponha em modo silêncio e quero dizer-lhe uma coisa também. Não se distraia com nada, porque a palavra de Deus é a semente e o seu coração é o solo. E semente que não cair no solo não vai produzir fruto, não produz resultados. Então, não deixe o diabo roubar-lhe a semente. Entendeu? Sim? Ok. Estamos a falar sobre fé, dizia eu, e hoje nós vamos estudar que fé não é da alma. Fé é do coração, isto é, do seu espírito, do seu homem interior, como o apóstolo Paulo lhe chama, ou como Pedro lhe chama, o homem encoberto do coração. É o seu espírito, o seu ser eterno, esse ser que nasceu de novo, que na realidade é você mesmo. Você não é o corpo que você vê ao espelho, que você cuida bem, que você dá-lhe banho todos os dias, espero eu, que você alimenta. Isso não é você, ok? O seu corpo é como a roupa que você traz vestida. Você não é a sua roupa. Eu não posso dizer que eu sou o meu casaco. No entanto, o meu casaco está em mim, reveste-me, mexe, olha. Mas ele não tem vida própria. Ele só faz estes movimentos, aparenta estar vivo, pelo facto de eu estar dentro dele. Mas logo à noite, ok, eu vou sair de dentro do meu casaco e ele ficará inerte. Mas eu continuo a existir, sou a mesma pessoa, ainda que afastado do dito casaco, sim? Então, você, esse ser eterno que nasceu de novo, não foi a sua alma que nasceu de novo. A sua alma é composta de 5 partes, diga comigo, pensamentos, vontade, emoções, imaginação e memória. Isto é a sua alma, ok? Acompanhá-lo-á também para a eternidade. Mas não foi a sua alma que nasceu de novo, foi o seu espírito que nasceu de novo. A Bíblia diz em Romanos 12 que a sua alma deve ser restaurada pela palavra de Deus. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, os seus pensamentos, ou a sua maneira de pensar vai ser restaurada. Certo? Pode ir, vá deixando, não faz mal. Deixa aí, depois arrumo para o canto, não tem problema nenhum. Este chão é ingrato por causa disso. Então, Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Logo, fé é uma forma de viver. Fé não é uma coisa. Fé não é uma doutrina. Fé, ouça bem, fé é um modo de vida. Que consiste em quê? Hebreus 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que, e eu acrescento, ainda não se veem, ainda não são aparentes. Então veja, se ainda não são aparentes é porque elas já existem em algum lugar, só que não estão ao alcance da sua vista, da sua visão. Hebreus 11, 3, ou melhor, o versículo 2, diz que pela fé, pela convicção nas coisas que não se veem, os antigos alcançaram bom testemunho. E a Bíblia depois descreve, no capítulo 11, descreve quais são os antigos a que ela se refere.
Diz que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. Pela fé Enoque andou com Deus e foi trasladado. Pela fé Noé construiu uma arca. Pela fé Abraão, sendo chamado, saiu para uma terra sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa com Isaque e Jacó em tendas. Pela fé Moisés tirou o povo do Egito. E pela fé, e vai citando aqueles que viveram pela convicção nas coisas que não se viam ainda. E diz que pela fé, pela convicção nas coisas que não se veem, eles venceram reinos, da fraqueza tiraram força, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. E diz, dos quais o mundo não era digno. Eles não eram pessoas normais, comuns. Quem vive pela fé não é mais normal. Porque o normal é, diante de um problema, ficar deprimido. O normal é, debaixo dos sintomas de uma enfermidade, dizer: estou doente, estou enfermo, dá-me aqui, estou muito mal, vou morrer. Isso é o normal que nós assistimos por aí. É olhar para o telejornal e vir falar de crise e ameaças de despedimento. E o normal é a pessoa dizer: pronto, lá está, olha o mundo em que vivemos, qualquer dia toca-me a mim. Isso é o que o comum dos mortais faz. Essa é a sua maneira de pensar. Mas nós, aqueles que vivem pela fé, não vivem mais desta forma. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que nós queremos. Nós não vivemos em função daquilo que sentimos, nós vivemos pela fé, fé na palavra de Deus, e confiamos que aquele que prometeu também é poderoso para o cumprir, e sabemos que Ele tem a última palavra. Diz que, no versículo 6, Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esta atitude é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, a Bíblia diz como fazer. Qualquer pessoa que queira agradar a Deus, a Bíblia diz como deve agir. Diz que deve crer nele. Crer que Ele existe e crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Quantos creem em Deus? Você tem a sua fé em Deus? Diga: eu creio. 1 de João, no capítulo 5 e versículo 4, diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Fé é a vitória que vence o mundo. Diga comigo: fé é a vitória que vence o mundo. Então, recapitulando, o justo viverá da fé. Fé é uma forma de viver que consiste em eu estar convicto das coisas que eu não vejo. Sim? Há coisas que existem, não se veem. Mas Hebreus 11, versículo 3 diz que são essas coisas que têm o poder de criar aquilo que é aparente. Tem o poder de transformar aquilo que se vê. Então, viver pela fé consiste em você viver não naquilo que você vê, mas crer nessas coisas que não se veem. Que coisas são essas que não se veem? Eu vou dizer que coisas são. É a sua saúde que ainda não chegou, que ainda não se manifestou. É você crer que já está curado antes de sentir-se curado. É esse aumento de salário que você está à espera. É você crer e confessar que já é seu antes de se manifestar. E foi vivendo assim que os antigos alcançaram bom testemunho. Eles creram. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele creu: eu vou para a terra que Deus destinou para mim. E que terra é essa? Não sei, ainda nem a vi, mas eu creio que ela existe, ela está lá, Deus vai me guiar até ela. Amém? Pela mesma forma, quando Daniel foi atirado para a cova dos leões, a convicção nas coisas que não se viam ainda, o que era a boca dos leões fechada, porque o pensamento normal era: tchau, vou ser o almoço dos leões. Mas Daniel não era normal, ele vivia pela fé. E Hebreus 11 diz que pela fé a boca dos leões fechou. Não temos essa narrativa no livro de Daniel, porque ele não escreveu isso acerca de si próprio, entendeu? Mas em Hebreus 11 o Espírito Santo dá testemunho dele, dizendo que pela fé a boca dos leões foi fechada. Oh, glória a Deus!
Então isto é viver pela fé, convicto nas coisas que ainda não se veem. E diz que vivendo desta forma, você vence o mundo. Vivendo este estilo de vida, você vai vencer o mundo, glória a Deus. Agora, nas últimas 2 semanas, falámos que em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, diz que Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. E essa medida de fé que Deus deu a cada um de nós não é uma fé diferente da que Abraão teve. Não é uma fé diferente daquela que Enoque possuía. Não é uma fé diferente daquela que Jesus usava. Pedro, Paulo, enfim, todos eles. É a mesma fé. 2 Coríntios 4,13 diz que temos o mesmo espírito de fé. O mesmo. Não é outro. Eles não tinham, pastor, não, mas Pedro tinha uma fezada. Pedro tinha a mesma qualidade de fé que você tem. Jesus tinha a mesma qualidade de fé que você tem. Abraão, Moisés, todos os demais. É o mesmo espírito de fé. E essa mesma medida de fé foi dada a cada um de nós. Quero então com isto dizer o quê? 1 João 5,4, lembram-se o que é que diz? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Deus já nos deu a medida da fé. Isto diz-me que Deus já lhe deu a vitória que você precisa mesmo antes que o problema chegue. A vitória já está dentro de si. Deus já fez provisão antes do problema chegar. Não é assim sempre que Deus faz? Faz a provisão antes da necessidade chegar. Glória a Deus. Diga, Deus já colocou dentro de mim a vitória que eu preciso, mesmo antes do problema chegar. Diga, eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Vivo pelo que eu creio e não pelo que eu sinto. Abram a Bíblia em Efésios capítulo 1. Está tudo bem até aqui? Aleluia. Efésios 1, versículo 3. Diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo, Deus já me abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Não vamos ser, já fomos. Aqui a palavra, o verbo está, abençoou, está no pretérito perfeito. Quer dizer que a ação teve o seu início e a sua conclusão no passado. Pretérito perfeito, está concluído. Ok? Amém? Não é imperfeito. Se fosse imperfeito, em vez de abençoou, diria abençoava. Mas ele já abençoou. Está feito. É caminho andado, é história, é facto. Consumado. Você é um abençoado. Aleluia! Faz mal, a ficha vai cair. Glória a Jesus. Uau! Diga, eu sou um abençoado. Eu vou dizer-lhe uma coisa, você que está a assistir esta reunião na internet depois, é para si também. A nossa vida será diferente. Nós estamos à espera de uma varinha de condão ou de carregar num botão mágico que vem alterar todas as circunstâncias da nossa vida. Eu quero dizer-lhe que
A nossa vida será diferente quando passarmos a dar mais atenção ao que Jesus fez por nós do que aquilo que as circunstâncias nos querem fazer. A nossa tendência, e isto é, o homem natural vive assim. Qualquer coisinha que acontece, ai, olha para aí, ai, vou desistir, ai, não vale a pena, ai, para que é que eu nasci, ai. Fazer como a outra, ai, que miséria, estou tão deprimido que foi, risquei o iate. A gente ri-se, não é? Mas somos iguaizinhos, noutra proporção. Quando passamos a dar mais valor e atenção àquilo que Jesus fez por nós, àquilo que Jesus nos deu, nós não vamos ter tempo para valorizar aquilo que o diabo quer fazer na nossa vida ou aquilo que as circunstâncias dizem que temos ou que somos. Sabemos quem somos, sabemos o que temos, sabemos o que Ele fez por nós, sabemos em quem temos crido e Ele é fiel para cumprir a sua palavra na nossa vida. Sim ou não? Sim. Então você é um abençoado. Você não é um desgraçado. Na verdade, você é um engraçado. Está debaixo da graça de Deus. Diga, sou engraçado. Diga, estou entrelaçado com a graça. A graça de Deus. Hein? Aleluia. Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, disse Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que, visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já deu, e diz, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Deus já nos deu. Não vai dar. Já deu. Mas Deus já deu, onde é que está? Deus dá. Você toma posse. Enquanto você não tomar posse, de nada servirá o que Deus já lhe deu. Não terá proveito prático na sua vida. Gálatas diz que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja o senhor de tudo. Por que não há diferença entre o herdeiro, enquanto é menino, de um escravo? Porque embora ele seja o senhor de tudo, ainda não tomou posse de nada. Você é o dono de tudo. Bendito, comigo, todos juntos, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você está abençoado com todas as bênçãos, mas enquanto você não tomar posse, elas não terão benefício na sua vida, embora sejam suas. Dou-lhe este exemplo, que já se tornou um exemplo clássico aqui no nosso meio, tenho que mudar o exemplo. Imagine que eu vou ao hipermercado, ok? Compro, faço ali 2 carrinhos de compras cheios, ok? Vou à caixa central e digo, olha, por favor, guarde-me aqui estes 2 carrinhos de compras que já há de cá vir buscar a Dona Prazeres Reis. Que bom. Ela não sabe o que eu estou a fazer em benefício dela. Então eu mando-lhe um SMS, agora é assim, não é? Mando-lhe um SMS. Prazer, está ali no... Qual é? Continente, pode ser? Fica mais perto. Continente. Está no Continente, na caixa central, 2 carrinhos de compras que eu comprei para si. Pode ir lá buscar quando quiser. Ela lê a minha mensagem para ela e 2 situações se deparam. Acreditar ou duvidar. Dizer, isto é uma brincadeira. Quem é que ia fazer uma coisa destas? Eu fiz. Mas eu tenho confiança. Exato, ela disse, eu tenho confiança, claro. Ela conhece-me. E acredita no que eu lhe estou a dizer, porque me conhece. Se não me conhecesse, ela ia pensar, quem é que mandou isto?
Ia pensar, ok, ia pôr em dúvida a veracidade da mensagem, por não conhecer o seu autor. Por isso precisamos conhecer a Deus, para confiar nele. E aí é quando começa a fé, já falamos sobre isso. Vá ouvir para trás as mensagens, ok? Então, se ela acreditar na mensagem, ela vai lá buscar. Porque acreditar não é dizer que acredita. Acreditar manifesta-se com a ação correspondente. De que serviria ela olhar para o SMS e dizer, aleluia, amém, obrigado Jesus, 2 carrinhos de compras, amém, eu acredito, glória a Deus. E não sai de casa para ir lá buscar. Isso não é acreditar. E muitas pessoas fazem isso diante das situações da vida. Eu acredito sim, acredito que estou curado, amém, acredito que estou curado. E não passa daí. Eu acredito em todas as necessidades supridas. Aleluia, acredito em todas as necessidades supridas. E não faz mais nada. Fé, crer, manifesta-se com a ação correspondente. Não é só falar, é o agir de acordo. Crer que está saudável? Atua como uma pessoa saudável. Crer que já tem aquilo que pediu a Deus, mas ainda não chegou? Viva como se já tivesse. Fale como se já tivesse. Atue como se já tivesse. Eu recordo-me uma vez quando aluguei a minha segunda casa. Eram 50 contos a renda, 250 euros, há 25 anos atrás. Santo Antônio dos Cavaleiros. E eu não tinha o dinheiro para dar as 2 rendas, eram logo 100 contos. E então uma pastora amiga minha, a pastora Maria Emília, disse, eu empresto-lhe os 50 contos para a segunda renda. Eu disse, obrigado, e ela passou logo o cheque. Mas eu senti-me tão mal com aquilo, eu olhei para aquele cheque e achei assim. E guardei o cheque. E eu, Senhor. E o Senhor falou ao meu coração e disse assim, tu acreditas que a Maria Emília tem 50 contos para te emprestar? E não acreditas que eu tenho 50 contos para te dar? Pois, amém. Então, Senhor, eu creio que recebo agora, fiz a oração da fé, eu creio que recebo agora os 50 contos extras para dar na segunda renda da casa, amém. Agora, eu tenho que agir, é na ação que o milagre acontece, não é na inércia, é na ação. Eu fui ter com ela, então se eu já tenho que devolver o cheque à senhora, você não acha? Peguei no cheque, disse, pastor Maria Emília, olha, quero lhe agradecer, mas já não foi preciso, eu já tenho. Mas eu não estava preparado para a pergunta dela. Ela, que bom, quem é que lhe deu? Porque ela sabia que eu não tinha. E eu, quem é que me deu? Foi meu pai. Olha que bom, pronto, está bem. Obrigada. E saí logo dali de perto para ela não fazer mais perguntas. E pensei, e agora? A minha cabeça pensou, e agora? Mas no meu coração, fé é do coração, não é da alma, não é dos pensamentos, entendeu? É do coração, do seu espírito. No meu coração estava firme, agora já é meu. Está escrito, tudo o que pedires orando, querido, que recebeste e tê-lo-eis, vem a caminho. No dia que eu fui assinar o contrato, eu ainda não tinha chegado. Vinha a caminho, mas ainda não tinha chegado. E eu não ia dizer ao senhorio, olha, vem a caminho. Ele não ia gostar da ideia, mas eu fui, peito cheio, como se tivesse ali no bolso as 2 rendas. Só tinha uma. Mas ele não soube. E eu pensei, senhor, e agora? Nisso, e eu estou a falar com ele como se tivesse ali as 2 rendas. Pronto, vamos assinar o contrato, sim senhora, sim senhor. Ele é a senhora Derrit, e nisto ele diz assim, senhor Augusto, em relação às 2 rendas, não fique preocupado, porque não preciso dar as 2 rendas agora, que eu também ainda tenho que levar isto para as finanças e para mais não sei o quê, retetel. Se quiser dar daqui a 15 dias, está à vontade. E eu, não, mas veja lá. Ainda bem. Ai, meu Deus. Eu devia ter dito, pronto, muito obrigado, ok. Mas não, mas veja lá se...
Ai, eu também de repente peço que o Espírito Santo me dê um abanão. Oh, escala-te, agora está comigo. E eu lembro, está bem, como quiser. Quando chegou a hora de eu dar as rendas, eu tinha o dinheiro para dar as 2 rendas. Então, isso é viver pela fé. Crer que já tem sem ver e agir de acordo. Sim? Então diga comigo, Deus dá. Eu tomo posse. Então, esta é a fé do coração. E é disso que estamos a falar. Fé é do seu espírito, não é da sua alma. Não está no âmbito da alma, nem dos pensamentos ou das emoções. Tudo isso é o oposto da fé, por isso precisamos restaurar a nossa alma com a palavra de Deus para não ser um empecilho à nossa fé. Senão você vai ter sempre aqui, no seu espírito, você crê, mas aqui na sua cabeça os pensamentos atraiçoam-no. Lembra-se do pai daquele miúdo que estava endemoninhado, os discípulos não conseguiram expulsar o demónio, e Jesus vai lá e diz a ele, tudo é possível àquele que crê, e ele diz assim, mas Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, ele acreditava no coração, mas os pensamentos dele traíam-no. E eles não conseguiram expulsá-lo. Meu filho cada vez está pior. Ai meu Deus, cai na água, cai no fogo. Ai, e agora? Eu creio, mas olha, ajuda a minha incredulidade. Era isso, o homem aqui em cima tinha pensamentos a traiçoá-lo. Se calhar não vai dar, isto não está a funcionar, isto é muito difícil. Mas no coração dele ele acreditava. Isto acontece com todos nós. Todos temos uma alma, todos temos um espírito. Então precisamos restaurar a nossa alma com a palavra. Ouvir a palavra, os nossos pensamentos começam a entrar em linha. Não, mas Deus prometeu, Deus fez isso já mais vezes. Ok? Aí a nossa mente vai se lembrar do que a palavra de Deus diz. Aí quando você é confrontado com esses pensamentos contrários, você abre a sua boca para declarar o que a palavra de Deus diz. Pelas suas feridas fui sarado. Pronto. Isso afasta o pensamento contrário. Não foi o que Jesus fez na tentação do deserto? O que é que ele fez? Falou a palavra diante de um pensamento contrário. O diabo não apareceu a Jesus, estão a entender? O diabo não apareceu. Isso já não seria tentação. Seria uma tentação para si se o diabo lhe aparecesse à frente e mandasse você roubar? Ou se mandasse você mentir? Se você está a ver que é o diabo, você vai lhe obedecer? Não. Mas se vem o pensamento diante de uma circunstância e vem o pensamento, também essa mentira não vai prejudicar ninguém. É uma mentira branca. Isso é uma tentação. Jesus foi tentado em tudo como nós, com os pensamentos também. E quando a Bíblia diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e levou depois Jesus também a um monte muito alto, você não esteja a pensar que o diabo pegou em Jesus ao colo, anda comigo, e voou, estilo super-homem, voou até o pináculo do templo. Se fosse assim, a meio do caminho, o diabo deixava Jesus cair ao chão. Já não era preciso mais tentação. Ora, Jesus tinha um corpo humano. Qualquer corpo humano que caísse daquela altura, morria, estava o problema resolvido. O diabo usou a imaginação de Jesus e os pensamentos para ele empreender uma determinada ação. Mas porque Jesus tinha a sua alma restaurada com a palavra de Deus, entendeu? Ele percebeu que isso era contrário à palavra e falou a palavra. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Você vai ter sempre maus pensamentos. Ai, é sério, pastor? A sério? Você vai ter sempre maus pensamentos e não vai poder ver-se livre deles enquanto tiver cabeça. Você está suscetível a ter maus pensamentos. Agora, a questão não é, ai, pastor, eu tenho maus pensamentos, se calhar Jesus não gosta de mim, eu não estou salvo, pastor. Oh, está tudo bem, Jesus também teve. A sério? É claro, então transforma essa pedra em pão. Isso é um bom pensamento? Se fosse, Jesus tinha feito. Foi um mau pensamento, que Jesus repeliu com a palavra.
Sim? Agora a questão não é se vai ter ou não vai ter maus pensamentos, a questão é o que é que vai fazer com eles. Jesus falou a palavra contrária àquele pensamento, substituiu o pensamento errado por um pensamento certo. E se você fizer o mesmo, vai ter o mesmo sucesso que Jesus teve diante da tentação ou diante de qualquer circunstância. Vem um pensamento à sua cabeça, vais morrer. Mas você sabe o que a palavra de Deus diz. Você já tem isso no seu coração. A sua alma está restaurada nessa área. Não, mas a palavra de Deus diz, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. E aí você fala, pelas feridas de Jesus já fui sarado. Pode vir outro pensamento. Não vais ter dinheiro que chegue para pagar as tuas contas. É bom esse pensamento? Não, é um mau pensamento. Mas você sabe o que a palavra de Deus diz? Não, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Aí você declara, liberta a sua fé. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. É assim que se faz. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Então, a fé da alma, deixe-me chamar-lhe assim, valoriza sempre as circunstâncias, valoriza sempre aquilo que lhe é próprio, os sentimentos, o âmbito natural, o que vê, o que sente. Eu chamo-lhe a isto a fé da alma. Porque eu lhe ponho o nome fé da alma? Porque muitas pessoas acham que têm fé, mas vivem desta forma. Isso não é fé. Não é fé bíblica. Isso é viver baseado naquilo que é natural. A fé bíblica é do coração. Do seu espírito. Em Marcos 11, 22, Jesus disse assim, tende fé em Deus. E no versículo 23, Jesus explica como é que a fé em Deus funciona. Qualquer que disser e não duvidar em seu coração, não é na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então a fé em Deus funciona, crer no coração e falar com a sua boca. E neste contexto de Marcos 11, 23, aquilo que Jesus falou foi a sua ação, porque ele falou para uma figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Isto foi uma ação. Ele não falou para si próprio. Entendeu? Então, a fé da alma, como eu lhe chamo, sempre vai dar destaque às circunstâncias. E eu estou a dizer isto para que quando você for confrontado com uma situação destas, espontaneamente ou de uma forma natural, a tendência é olhar as circunstâncias do ponto de vista natural. Mas lembre-se que a fé em Deus não é crer com as emoções nem com os pensamentos, é crer com o seu espírito. E o seu espírito crê no que a palavra de Deus diz e não no que as circunstâncias tratam de convencê-lo. As circunstâncias à sua volta podem estar a dizer-lhe, enviar-lhe esta mensagem: não vais conseguir, não vai dar. Lembram-se daquela história épica de David e Golias? Quem é que se lembra? Você não estava lá, mas já leu. Ok? Lá em 2 Samuel. Irmãos, Golias era um monstro de 3,30 metros de altura. A couraça dele pesava 70 quilos. O escudo dele pesava 60 quilos. E a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Havia um homem só para carregar o escudo dele. E olha, digo-lhe, para andar o dia todo com 60 quilos às costas, já tinha que estar bem exercitado também. Sim ou não?
E ele desafiava o exército de Israel e ninguém se atrevia a aceitar o desafio. O rei teve que oferecer isenção de impostos. Nada. Por fim, ofereceu a própria filha. Não sei se ela era gira ou se não era, mas sei que ninguém quis ainda assim. Ninguém se mostrou interessado. Até que chega David, que nem soldado era um pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. O que é de gentil aspecto? É que ele estava sempre bem lavadinho, bem penteadinho, bem vestidinho e era muito gentil? Nada disso. É tudo precisamente ao contrário. O que a Bíblia refere como gentil aspecto é que ele era magrinho, baixinho e magrinho. E ele disse, eu vou enfrentar um gigante, e ninguém quis acreditar, até o repreenderam. Que é? Tens a mania que és mais que os outros, ou o que é que tu pensas que tu és? Eu não penso nada. A questão ali era que todos olhavam para a circunstância, todos olhavam para o tamanho do gigante, mas David sabia que Deus era maior que o gigante. E disse ao rei Saul, olha, o teu servo andava a pastar as ovelhas e veio um urso e apanhou uma ovelha, e eu dei em cima do urso, matei-o e salvei a ovelha. Depois veio um leão também, arrebatou uma ovelha, eu fui atrás do leão, matei o leão e salvei a ovelha. Portanto, esse vai ser mais um deles. Deus livrou-me do urso e da ovelha, vai-me livrar desse aí também. Deus livrou-me do urso e do leão, vai-me livrar desse aí também. O que é que foi? Algum problema? Enganei-me. Ainda bem que vocês estão atentos. Era que o leão e ele com uma pele de ovelha por cima. Ele, epá, o que é isto? Uma ovelha a comer a outra não pode ser, afinal depois era um leão. Ele já tinha a experiência, e a Bíblia diz que a experiência produz a esperança. Então ele foi, o rei ainda lhe deu a armadura. E isso é uma alegoria. Irmãos, você não vence as suas batalhas com as armas dos outros. A sua vitória não está na proteção natural que os homens fazem para se protegerem. Você vai pela fé. A sua confiança está em Deus, não numa armadura. Então ele foi, levou a funda dele e apanhou 5 pedras do ribeiro e dirigiu-se para o gigante ficou tão complexado. O que é isto? Estamos aqui a brincar ou quê? Se andamos aqui a brincar às guerras? Então só algum cão, eu? Então, em vez de vir um soldado, vem um miúdo com uma fisga, umas pedras no bolso e um pau. O que é isto? E Davi disse, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Golias, ouça, veja, tudo isto é uma alegoria, está escrito para nosso ensino hoje, você não pode deixar o diabo sem resposta. Golias disse, vem a mim e hoje darei a tua carne às aves dos céus e às bestas da terra. E ficavam mal servidas, não tinha quase nada para comer. E diz que o amaldiçoou pelos seus deuses. E David não ficou calado. David disse, então, isto que eu há pouco referi, tu vens a mim com lança e com espada, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo eu darei a tua carne às bestas da terra e às aves dos céus, e tirar-te-ei a cabeça. Ele nem espada tinha para tirar a cabeça ao outro, mas ele está a libertar a fé dele, está a ver? Tirar-te-ei a cabeça e toda a gente saberá, toda esta congregação saberá que Deus salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a batalha, do Senhor é a guerra. E correu na direção dele. E pôs lá a pedra na funda e vocês sabem, pau, dele na testa. E ele caiu, David arrancou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. Aquilo que o diabo preparou para o derrotar a si, para lhe fazer mal a si, vai ser o que Deus vai usar para derrotar o inimigo e você vai ficar melhor do que o que estava antes.
Davi diz a Bíblia que levou a cabeça do Golias para Jerusalém. Ele era cabeçudo, aquilo devia ser uma cabeça assim. E colocou-a numa estaca fora da cidade. Num lugar, anos mais tarde, veio-se a chamar o lugar da caveira. Lá em cima do monte. Toda a gente passava e olhava e via a cabeça espetada na estaca e celebravam a vitória que Deus deu ao seu povo. Alguns anos depois, 1000 anos depois, no mesmo monte, no mesmo lugar da caveira, se levantou, não uma cabeça espetada numa estaca, mas um homem pendurado num madeiro. A nossa vitória sobre o inimigo. Glória a Deus. Aquela que nós celebramos hoje ainda, amém? Então lembre-se, Deus salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a batalha. Um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é Ele que luta as suas batalhas. Glória a Deus. Então, a fé da alma sempre vai valorizar as circunstâncias e isso só lhe trará derrota. Mas a fé do coração, a fé bíblica, a fé do seu espírito, sempre vai valorizar a palavra de Deus. Não importa o que as circunstâncias digam, importa o que Deus diz. As circunstâncias dizem que tem 3 meses de vida, mas a palavra de Deus diz: dar-lhe-ei vida e vida com abundância. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E Ele tem a última palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Romanos 10, veja aí a sua Bíblia, Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé está na sua boca e no seu coração, não é nos seus pensamentos nem nas suas emoções, é na sua boca e no seu coração. A saber, e é um exemplo, ou por exemplo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Confundido quer dizer baralhado, não vai ficar mal. Então olhe para mim no instante. A palavra da fé funciona na sua boca e no seu coração. No coração para crer, na boca para falar. Não é só falar, eu falo. Mas se você não acredita naquilo que você está a dizer, não serve de nada. Realmente você falou, mas as palavras que falou não levavam fé. Então não funciona. É interessante aqui uns versículos antes, diz assim, olha aqui. Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Nisto está baseada a lei, naquilo que o homem precisa fazer. Daí que não farás, entendeu? Não matarás, não adulterarás, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses. É tudo aquilo que o homem precisa fazer. Mas glória a Deus que a graça de Deus não está baseada naquilo que nós precisamos fazer, mas está baseada naquilo que Jesus já fez. Amém. Vai cair. Vai. A ficha cai. Depois diz assim, versículo 6, mas a justiça que é pela fé, diz assim, a justiça que é pela fé. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A justiça que é pela fé, o que é que diz? Diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos.
que é que quer dizer aqui? Olhe para mim. O que está a dizer é assim, Jesus não vai voltar a fazer o que ele já fez. Ele não vai voltar a morrer na cruz, nem vai voltar a ressuscitar dos mortos. Caminho andado, é um facto consumado, faz parte da história, já está feito. Então o que diz a Escritura agora? Diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Somos nós que temos que declarar, crer no que Jesus já fez, crer no que já está feito e declarar isso em nosso benefício. Para que aconteça, para que nos beneficie. Por outras palavras, Jesus já fez tudo o que precisava fazer para você ser salvo. O que é preciso então agora? Crer no coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e com a nossa boca confessá-lo como nosso Senhor e Salvador e somos salvos. Da mesma forma, usando o mesmo critério, na mesma cruz, Ele não levou somente os nossos pecados, mas também levou as nossas enfermidades. Então Ele já fez tudo o que precisava ser feito para nós vivermos saudáveis. O que é preciso então fazer? Crer no nosso coração que pelas feridas de Jesus fomos sarados e confessar com a nossa boca que pelas suas feridas estamos sarados e seremos sarados. O critério é o mesmo. Então, a transformação da sua vida não está longe de si, está na sua boca e no seu coração. Aquilo que você precisa de Deus não está longe de si, está na sua boca e no seu coração. Está perto. Por muito graves que sejam as circunstâncias que nos rodeiam, por muito intensas que sejam as tribulações que nos fustigam, há duas coisas que elas não podem determinar. E deixe-me acrescentar ainda, por muito mal que as pessoas falem de si, há duas coisas que eles não podem determinar. O que você vai crer e o que você vai falar. Isso escolhe você. E não está dependente da qualidade de circunstâncias que o envolvem. Você escolhe acreditar no que você quer acreditar e você escolhe falar o que você quer falar. Quantas pessoas conhecemos que dizem assim, eu hoje sou assim porque o meu pai era um alcoólico, chegava a casa, batia na minha mãe e cuspia na sopa. Mentira! Não, eu hoje sou assim porque a minha mãe deu-me muitos maus tratos. Mentira também! Não, eu hoje podia ter uma boa vida se não fosse aquele sócio que me passou a perna. É mentira também! Diga comigo, é mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Já chega. É mentira! Você hoje é o que é por opção própria. Vale a pena culpar os outros. Você não é vítima de nada nem de ninguém. Você é o que é por opção própria. Por causa do que você decidiu acreditar e por causa do que você decidiu falar, pela vida que você decidiu escolher. Porque olha, José do Egito foi vendido pelos irmãos para não ser morto como escravo para o Egito. E não foi por causa disso que ele se tornou um delinquente. Antes, pelo contrário, anos mais tarde, ele próprio abriu os celeiros do Egito para dar de comer aos irmãos e à família. Então o mal que lhe fazem não determina quem você será. Eu sou assim porque tive um passado muito mal. O meu passado foi muito... a história. Eu comi o pão que o diabo amassou, está a ouvir? Talvez você tenha comido o pão que o diabo amassou, mas hoje eu estou-lhe a dar o pão que amassou o diabo. É Jesus, é dele que você precisa. É a palavra de Deus, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Diga, a palavra da fé está na minha boca e no meu coração.
Diga, eu escolho o que eu vou crer e eu escolho o que eu vou falar. Você não tem que falar o que os outros dizem. Você tem que falar o que Deus diz. O que Deus diz. O que Deus diz. Não resolve nada falar o que os outros dizem. Não resolve. Mas falar o que Deus diz, sempre. Falar a palavra, diante de qualquer circunstância, confessar a palavra. Irmãos, confessar é admitir um facto. Não é isso? Quando alguém vem diante de um juiz, vai confessar alguma coisa, e ele vai fazer o quê? Admitir um facto. Algo consumado. Confessar a palavra de Deus é admitir o facto de que Deus é verdadeiro. Confessar a palavra de Deus é admitir que a sua palavra está consumada, está feito, glória a Deus. É abraçar uma verdade. Confessar é unir-se a uma verdade. Então confessa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Faça qualquer circunstância, diante de qualquer contrariedade, em qualquer situação que você se encontre, fale sempre a palavra de Deus. Fale sempre a palavra, tenha a palavra sempre no seu coração e na sua boca. E a palavra de Deus vai operar um milagre na sua vida. Sempre, teimosamente, persiste em confessar a palavra de Deus. A palavra, sempre a palavra, não é os seus sintomas. Você já sabe o que sente, não precisa estar a lembrar-se disso. Não é os seus fracassos do passado, você já sabe onde você esteve. Não fica a olhar para trás. É caminho andado. Olhe para a frente, para onde você quer chegar. Glória. Aleluia. Diga a palavra da fé. Está no meu coração e na minha boca. Entendeu? Você escolhe o que você diz. Você escolhe o que você semeia na sua vida. Você escolhe o que você semeia no seu quintal. Não é o que os outros semeiam no quintal deles que vai nascer no seu. Ai, pastor, é que a minha comadre está sempre a dizer que eu nunca hei de dar nada na vida, nunca hei de chegar a lado nenhum. Problema dela. Problema dela. Você não vive em função do que os outros dizem. O que os outros dizem não enche a sua barriga? Ou enche? O que os outros dizem não paga as suas contas? Não tira as suas dores? Então você é que escolhe o que é que vai acreditar. Porque é que você há de escolher acreditar no que a comadre disse que você nunca há de chegar a lado nenhum? É mentira! Porque todos os dias você vai de casa para o trabalho. Então já chegou a algum lado. E chega onde você quiser chegar. É lá saber o que é que a comadre disse ou deixa de falar. É lá saber isso para alguma coisa. Quero saber o que eu vou dizer. O que é que eu vou dizer? Qual vai ser a minha atitude diante dessa circunstância? Esse é que é o fator determinante. Você sabia? Voltando à história do Golias. O Golias não era o problema, deu para perceber que Golias não era o problema, afinal. Se fosse o problema, Davi teria fracassado também. Então, Golias não era o problema. O problema era o atrofio, não é? Dos outros. Olharam para o gigante e disseram, é impossível enfrentá-lo. Eles acreditaram assim, e isso limitou-os, isso roubou-lhes a coragem, tirou-lhes as forças. Mas David não olhou para o tamanho do gigante, entendeu? David olhou para Jesus, David olhou, entre aspas, David olhou para a palavra de Deus. David olhou para as promessas de Deus. Então você acha que Deus ungiu David para ser rei e que ele ia morrer ali? David já tinha sido ungido rei
antes de enfrentar o Golias, mas ainda não era rei. Mas já tinha sido ungido, já tinha uma promessa de Deus. Então você acha que Deus ia dizer a David: tu vais ser o próximo rei? E agora ele ia enfrentar o Golias e morria. E Deus dizia: então, mas como é que foi isto? Então, pera lá, alguma coisa aqui não... Você acha? Hã? Quantas promessas você tem de Deus na sua vida? E você acha que Deus lhe ia dar essas promessas todas para você morrer cedo? Pastor, promessas de Deus na minha vida? Como assim? Homem, Salmo 91, 14, o que é que diz? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você acha que Deus vai lhe dar essa promessa e você vai morrer cedo? Pastor, mas é que assim, essa promessa não foi para mim. Ah, não? Então foi para quem? Para o gato? A Bíblia diz que as promessas foram dadas aos crentes. Quantos crentes temos aqui? Então é sua. Está-me a escapar alguma coisa aqui? Se Deus lhe deu a promessa, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, o que é que você acha que vai acontecer consigo? Você vai viver abundância de dias e no fim Ele vai recebê-lo lá na glória. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, quando o diabo vier com esse pensamento, vais morrer, você diz logo: olha, diabo, está escrito, tu és mentiroso, és o pai da mentira, e quando tu mentes, falas do que te é próprio. Portanto, obrigado pela boa notícia. Eu vou viver, glória a Deus. Micas! A Micas era... Recebi uma boa notícia agora, o que foi? O diabo falou à minha cabeça. O diabo falou, mas é uma boa notícia. Ele disse que eu ia morrer, a boa notícia é que eu vou viver, glória a Deus. Ele é mentiroso. Ou você acha que ele ia dizer-lhe a verdade? Não está interessado nisso. O diabo sempre vai dizer-lhe a mentira numa tentativa desesperada de que você acredite nela e receba o que ele quer para si e perca o que Deus tinha para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quando a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a quem foi dada essa promessa? Aos crentes? Quantos crentes temos aqui hoje? Amém, já temos mais do que há bocado agora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E sabe, cada vez temos mais. Eu vejo esta sala completamente cheia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E em breve temos que mudar de instalações, amém? Que estas vão ser pequenas, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que você acha que vai acontecer com a sua vida? O Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Quando for preciso vai estar lá sempre. Deus é fiel? Sim ou não? Sim. Quando diz lá: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O que é que você acha que vai acontecer? Deus vai guardá-lo, Deus vai protegê-lo. Não se preocupe com o resto, Deus vai protegê-lo. Aleluia. Vamos ficar de pé, pode ser? Diga comigo: glória a Deus, pela palavra de Deus, entrou em meu coração, está a mudar a minha vida. Eu decido o que é que eu vou acreditar. Eu escolho aquilo que eu vou falar. E diga: eu escolhi crer na palavra de Deus. Eu escolhi confessar a palavra de Deus. Então levanta as suas mãos para o céu e começa a agradecer a Deus pela palavra, pelas promessas.